Bom dia a todos, um feliz sábado, povo santo, povo bonito de Deus. Povo bonito, vocês já notaram como é que vocês são bonitos? Se vocês não notou, você tem que se olhar no espelho. Você vê que você é bonito, você é lindo, você é linda. Mas aqui a minha esposa não é linda. Sabe que quando eu comecei a namorar, a paquerar a Sandra, eu chamava ela de linda? Linda. Veja o Hector, como é que está bem arrumado, bem bonito. Está vendo? O Johnny ali, ó, bem desenhado. Vai, abençoado. É muito bom estar com vocês. Eu quero apresentar aqui um casal abençoado. Fica em pé, Elenade. Elenade incomoda. Elenade é tia da Alessandra. Tia da Alessandra. Incomoda o esposo dela. São de Presidente Prudente, São Paulo. E eu fiz o casamento desse abençoado casal. Eu fiz o casamento deles. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. E hoje esse é o tema. Exatamente isso. Você leu correto. Você leu correto. Esse é o tema. O espírito mentiroso. Você sabe que quando a gente faz um tema assim, né? Isso aqui é puro marketing, né? É puro marketing. Mas, nós temos na Bíblia algumas expressões, especialmente no Antigo Testamento, que quando a gente lê, a gente fica assim, what? E aí vai buscar outras versões da Bíblia, outras leituras alternativas, e nós encontramos a mesma expressão. Então nós nos perguntamos, mas o que está acontecendo? Bom, uma coisa que nós temos que lembrar é o seguinte. Esse livro, não importa se está com a sua Bíblia eletrônica ou a sua Bíblia física, esse livro aqui, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita em linguagem humana. Deus no passado falava com o homem, mesmo depois do pecado, Deus falava com o homem. Ali, ele ouvia a voz de Deus. Veja, quando Adão pecou, ele se escondeu. Por que se escondeu? Porque ele ouviu a voz de Deus. Então Deus falava com ele, mesmo depois do pecado. E aí Deus falava com os patriarcas, Abraão, e foi falando com os patriarcas. Chegou um momento, através de Moisés, lá, depois do Êxodo ali, que aí agora Moisés teve que escrever a palavra de Deus, e antes de morrer, ele disse, olha, guarda esses 5 livros, guarda, lê para o povo. E Deus falou, você tem que ler, você que é pai, lê para o seu filho, vai ler para os seus netos, para que eles nunca se esqueçam das palavras de Deus. Então, chegou um momento que Deus teve que escrever, através de autores, profetas, aquilo que ele queria que o povo ouvisse, a palavra de Deus. E assim nós temos hoje preservado os livros da Bíblia. 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Então Deus, ele sempre quer se comunicar com seus filhos. Então veja, a Bíblia ela é um documento, não só a palavra de Deus, mas ela também é um documento histórico. Por quê? Porque ela resiste à história do povo de Deus. E aí nós temos nesses registros de vários autores, mais ou menos uns 40 autores na Bíblia toda, nós temos algumas expressões na Bíblia que são bem estranho para uma mente ocidental como a nossa. Lembre-se, a Bíblia conta a história de um povo, uma cultura bem diferente da nossa. Então, algumas expressões que para nós soa bem, pode parecer bem estranho, era muito comum naquela época. Então, quando você vê na Bíblia uma expressão, nós temos que tentar voltar atrás e ver o background, ver o que está por trás disso. Algumas expressões que nós não conhecemos aqui, nessa época, no século XXI, era comum naquela época, era a forma de dizer. E eu costumo dizer o seguinte, que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, não é, aliás, é exatamente o contrário de politicamente correto.
Você sabe o que quer dizer a palavra politicamente correto, né? É você usar uma expressão diferente que pareça mais suave. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, é o contrário. No Antigo Testamento, Deus não está preocupado em falar bonito. Deus está preocupado que você entenda. E é por isso que muitas vezes há algumas expressões na Bíblia que para nós soam, que coisa rude, que coisa... Mas era muito comum naquela época. E particularmente eu gosto muito do Antigo Testamento, aliás, essa é a minha área de pesquisa, de estudo, porque nós extraímos das grandes lições da Bíblia, das grandes histórias, lições espirituais. Eu sempre falei aqui, eu vou repetir. As grandes histórias do Antigo Testamento, elas são mais ou menos assim. Deus, aliás, o profeta, pega você e diz, olha, senta aqui nessa cadeira, presta atenção, e eu vou contar uma história para você. E ali você fica naquela expectativa, você ouve a história para que você seja o juiz, para que você julgue, que você avalie, e assim você tome decisões. Por exemplo, no Novo Testamento, como é que a Bíblia define pecado? A resposta que vem à mente é: pecado é transgressão. Está lendo? Mas no Antigo Testamento, o autor define pecado contando uma história. Senta aí, eu vou contar para você uma história. Ele conta a história, conta uma narrativa. E aí você vai construindo aquele conceito que é pecado. Por exemplo, o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. A resposta que vem à mente é: fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que você não pode ver. Isso é fé no Novo Testamento. Paulo disse isso lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. Mas e o que é fé no Antigo Testamento? Aí Moisés fala: eu vou falar para você o que é fé, senta aí. E Deus chamou para Abraão e disse: Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. E ele conta a história de Abraão indo ao monte sacrificando o seu filho. Aí você vai pensando, vai imaginando a história, um homem que ama seu único filho. Isso é fé. Então, fé, esses conceitos que nós encontramos no Novo Testamento, os autores bíblicos do Antigo, eles contam uma história e assim você vai construindo aquele conceito no Antigo Testamento. A primeira história da Bíblia que eu ouvi da minha mãe, eu tinha uns 6 anos de idade. 6, 7 anos, eu lembro ainda. Foi a história de Daniel na Cova dos Leões. Nunca mais esqueci. Talvez seja por isso que eu gosto muito do Antigo Testamento. Das histórias que eu ouvi da minha mãe. A história de hoje, não vou ler todo o capítulo, porque não tenho tempo para isso, mas eu quero convidá-los a, em casa, analisar com cuidado o contexto. Porque esta é a segunda dica. Para você e eu entendermos um texto, um verso, nós temos que ler todo o contexto. Aliás, essa é a palavrinha mágica do Antigo Testamento. Contexto. Nenhum verso deve ser estudado fora do seu contexto mais amplo. O que é contexto? Os versos que vêm antes e depois. Às vezes nós temos que ler todo o capítulo para entender aquele verso. Às vezes nós temos que ler 2, 3, 4 capítulos para entender aquele verso. E às vezes todo o livro para entender apenas uma pequena perícope. No caso do capítulo 22 de 1 Reis, nós temos que ler o capítulo 20 e o capítulo 21. Não vamos ler aqui, mas eu vou falar para vocês do contexto. Abra a sua Bíblia em 1 Reis. E nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre esse tema, o espírito mentiroso. Deus não mente. Aliás, 2 coisas que Deus não pode fazer. E ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. Você que está em casa, você pode, depois que está me vendo pelas mídias sociais, você pode ver lá, 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. A Bíblia diz assim, que Deus não é homem para que minta e nem que se arrependa. Então, 2 coisas Deus não faz. Deus não pode mentir e Deus não pode se arrepender. Porque Deus não é homem. Homem, o ser humano mente, se arrepende. E é bom se arrepender, né? Não é bom mentir, mas se arrepender é bom. Né? Mas Deus não faz nenhuma dessas 2 coisas. Ele não mente e não se arrepende. Então, como é que nós podemos entender essa expressão que aparece aqui em 1 Reis, capítulo 22, e no verso 19 a 23? E diz assim: Micaías prosseguiu. Micaías é um profeta.
A gente ouve um pouco sobre esse nome, né? Nós temos os grandes profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias, mas nós temos também profetas que não aparecem muito no cenário do Antigo Testamento, mas ele era um profeta de Deus. E ele fala o seguinte, Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então veja, ele é um profeta, ele tem uma visão do Senhor, do trono, e de todo o seu exército do céu à sua direita e à sua esquerda no trono. Verso 20. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, o rei Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, o outro dizia de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Como é que nós podemos entender esse texto? O espírito mentiroso. Você tem um mapazinho? Você pode colocar para mim? Nós vamos entender o contexto. Qual é a história? Qual é a história desse texto? Qual é a história? Lembrando, todo texto tem um contexto. Primeiro, esta é uma história que aconteceu há mais ou menos 853 anos antes de Cristo. Muito tempo atrás. 853 anos antes de Cristo. Foi o ano da morte do rei Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei de Israel. Acabe foi um rei bom ou foi um rei mau? O que vocês acham? Não. Acabe era um rei bom ou um rei mau? Foi um rei justo, foi um rei crente ou foi um rei descrente? Por quê? Qual foi o pecado de Acabe? Alguém sabe qual foi o pecado de Acabe aqui? Qual foi o grande mistake de Acabe? Qual foi o grande erro de Acabe? Ele casou com Jezabel. Quem era Jezabel? Um pecador. Jezabel, pensa numa mulher ruim. Pensou? Não é Jezabel, ela era pior. Jezabel, ela era uma mulher pagã, sacerdotisa de Baal. O grande erro de Acabe foi ter se casado com essa mulher e ter levado todo o povo para a idolatria. Acabe, nessa época, era o rei de Israel. Nesta época, Israel, essa região aqui, ó, de verde e de vermelho. Isso. Chegou mais próximo. O verdinho é Israel no norte. A capital, Samaria, e Judá é onde ficava e fica até hoje Jerusalém. Então, essas duas nações eram uma, mas depois, por causa de desavenças, a nação foi dividida. Israel no norte e Judá no sul. Quem era o rei de Israel nessa época? Acabe. Quem era o rei de Judá nessa época? Um homem chamado Josafá. Esse é o rei de Judá. Acabe, o rei de Israel. Qual é o problema aqui? O problema é que a Síria, lá em cima, estava dominando essa cidadezinha aqui, ó. Ramote-Gileade. Ramote-Gileade. Olha só o que diz o capítulo 22, verso 1 em diante. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. 3 anos de paz. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Um detalhe. Você sabe por que é que diz que o rei Josafá de Judá desceu?
Se você foi ou for a Israel hoje, a Judá, você vai ver que Jerusalém, ela não ela fica embaixo, e o reino do norte é acima. Ao invés de falar que o rei Josafá subiu até o norte, fala que ele desceu. Por quê? Sabe por quê? Porque na Bíblia, mesmo estando no nível mais baixo, Jerusalém sempre está acima. Porque Jerusalém é o lugar onde você tem que subir e não descer. É bem interessante isso. Então aqui diz assim: havia 3 anos e não havia guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, verso 2 do capítulo 22, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? Essa região ali de Ramote Gileade pertencia a Israel, era da tribo de Dan. Então, era território de Israel. Mas agora a Síria estava dominando. Então ele falou assim: e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. Então perguntou a Josafá, o rei Acabe perguntou a Josafá: irás tu comigo então a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Ele falou: se você topar, eu topo. Ou seja, ninguém queria ir para a guerra sozinho. Então, o rei de Judá vai até o rei de Israel, o rei ali daquela região de vermelhinho, vai até a região verde e pergunta: Ramote Gileade era nossa, mas o rei da Síria tomou. E aí? Não vai fazer nada. Então, Acabe falou: ok, eu posso lutar contra eles. Por quê? Porque no capítulo 20, se você olhar uma página atrás da sua Bíblia, você vai ver que Acabe lutou contra os sírios 3 anos antes e derrotou. Por quê? Porque os sírios estavam desafiando o Deus de Israel. Então Deus disse: vai lá e derrota os sírios, porque eu coloquei eles nas suas mãos. Acabe foi e destruiu o exército. Impôs uma tax para que eles pudessem pagar impostos, enfim. Só que agora a Síria estava se reforçando, ganhando força, e tomou Ramote Gileade, que era território de Israel. Só que Judá se incomodou e disse: não, temos que pegar de volta o que é nosso. Acabe falou: ok, eu vou para a guerra, mas se você for comigo. Ele falou: o meu povo é o teu povo, os meus cavalos são os teus cavalos, vamos junto. Ok. E é só assim? Não. Disse mais, verso 5, disse mais Josafá ao rei de Israel: eu vou para a guerra. Agora, consulta primeiro a palavra do Senhor. Pergunta: olha, podemos ir ou não? Deus deu a vitória 3 anos atrás, mas e agora? Tempos mudam, things change. Pergunta se nós podemos ir. Pergunta, consulta a palavra do Senhor. Como é que se consultava a palavra do Senhor naquela época? Profeta. Profeta. Veja só, nós temos aqui 2 coisas bem distintas. Eu vou aqui avançar. Como é que avança aqui? Abençoa aqui? Isso. Aí estão os personagens. Nós temos 2 nações, Israel e Síria. Onde é que eu aperto aqui? No vermelhinho? Isso, Israel e Síria. Nós temos os personagens: Josafá, rei de Judá do sul, Acabe, rei de Israel do norte. Nós temos o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Nós temos o Senhor. Eu coloquei em letras maiúsculas, porque essa palavra Senhor é o nome pessoal de Deus. Então não há dúvida que aqui é Deus. E 400 profetas de Israel e um profeta do Senhor chamado Micaías. Talvez você nunca ouviu falar desse nome, porque não é famoso, não aparece. Mas ele tem um papel importante. Muito bem. Continuando aqui no verso 6. Então o rei de Israel ajudou os profetas. Quantos? 400 deles. 400 profetas. Cerca de 400 homens. E lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade ou não?
Então eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Na sua Bíblia em português, ou na sua Bíblia em inglês, a palavra que aparece no verso 6, Senhor, está em maiúsculo ou minúsculo? Olha para mim. Está de que forma? Está assim desse jeito? Ou não? Como é que está aí no verso 6? Quando os profetas falam: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Minúsculo, sabe por quê? Porque o nome que aparece aí não é o nome pessoal de Deus, mas é a palavra Adonai, que é uma outra referência a Deus. Então os profetas, os 400 profetas do rei Acabe disseram: sobe, porque Deus vai entregar nas suas mãos a cidade da Síria. O rei da Síria vai perecer. 400 profetas. Você lembra de que história? Uma outra história onde tinham 400 profetas. Está vendo? Jezabel, esposa de Acabe, tinha 400 profetas. Elias foi lá, desafiou os profetas, mostrou o erro e disse: olha, aí está o erro. Agora de novo, Acabe tem 400 profetas. Só que os profetas disseram, esses 400, sobe, porque Deus vai entregar nas suas mãos o rei da Síria. Muito bem, verso 7. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta. Como é que aparece agora a palavra Senhor aí no verso 7? Minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Ah, por quê? Porque aqui agora é o Senhor. Mas não é, ok, tá bom, peraí. Deixa eu ver se eu entendi, Acabe. Podemos subir ou não para lutar contra o povo? Podemos, eu vou com você. Tá, mas consulta primeiro ao Senhor. Ele perguntou, consulta ao Senhor. E aí Acabe disse: olha, ok, eu vou chamar os meus profetas, 400 deles. E aí, devo para a guerra ou não? Os profetas disseram: sobe, porque o Senhor, mas não o Senhor, vai entregar nas mãos. Aí Josafá disse: ok, mas não tem nenhum aqui profeta do Senhor. Viu a diferença? Nenhum profeta do Senhor. Então Acabe disse: uau, tem um. E ele fala no verso 8: respondeu o rei a Josafá: há um profeta pelo qual se pode consultar o Senhor. Só tem um problema. Pensa como eu não gosto dele. Eu aborreço, porque nunca profetiza o que é bom, somente o que é mal. O nome dele é Micaías. Pensa numa carne de pescoço. Ele é filho de Ilá. Disse Josafá: não fale assim, bichinho tão bom. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa pompa só, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas, os 400 profetas, profetizavam diante deles. Vá, já falamos, vá para a guerra, Deus vai dar a vitória. Estavam sentados, cada um no seu trono, na entrada de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. O rei está sentado no trono, na entrada da cidade, indica uma posição de julgamento, de destaque, de força, de poder, de decisão. E ali estavam os 400 profetas. E aí vem quem? Aí vem o tal do profeta. Então, vamos lá para o verso 11. Zedequias, filho de Kenaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Agora, ele disse: assim diz o Senhor. O Senhor está com o quê? Minúsculo ou maiúsculo? Por que agora essa mudança? Porque os profetas de Baal viram que a palavra deles não teve crédito. Mas por que chamar um profeta quando tem 400 aqui falando a mesma coisa? Peraí, deixa eu mudar o discurso. Eu vou tentar ser mais persuasivo. Agora é o seguinte: sobe, porque o Senhor, veja, o Senhor vai entregar, vai aniquilar o povo da Síria.
todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramot Gileade, e você vai triunfar. Porque, Senhor, como é que está? Minúsculo ou maiúsculo? Porque o Senhor vai entregar a cidade. Vocês vão ser vitoriosos. O mensageiro, que foi chamar Micaías, no verso 13, falou, dizendo: eis que as palavras de todos os 400 profetas, todo mundo fala a mesma coisa. Falam coisas boas para o rei, portanto, olha, que a tua palavra também seja igual a deles. Não vai falar diferente. Sabe quando você vai para uma proposta de emprego, uma entrevista de emprego, e o seu amigo fala assim: olha, rapaz, olha, é o seguinte, coloca a tua melhor roupa, tenta causar uma boa impressão, não vai me queimar, fala exatamente isso, isso e isso. Um profeta fala o que Deus manda ele falar, não o que o rei quer ouvir. Então Micaías disse: ok, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Verso 15: e vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramot Gileade a peleja ou não? Ele lhes respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Falou a mesma coisa que os demais profetas, os 400. Usou o nome de Deus, o nome maiúsculo aqui, sobe, porque o Senhor vai entregar a nação nas suas mãos. Falou alguma coisa mais aqui? Não. O discurso igual ao dos demais profetas. Então, no verso 16, o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Por que perguntou isso? Porque ele sabia que não deveria ir. E por que pergunta? Ou seja, o rei sabia que o profeta estava mentindo. Mas ele disse: o que o Senhor me falar, eu falarei. Um profeta pode mentir? Não, porque ele fala em nome de Deus. Mas ele falou: sobe, porque você vai vencer o rei da Síria. E o rei, percebendo, disse: quantas vezes eu tenho que te implorar que você me fale a verdade? Ou seja, o rei sabia que os profetas dele, os 400, estavam mentindo. O que ele queria era que o profeta viesse e falasse exatamente aquilo que ele não queria ouvir. Entendeu? Vamos avançar. Então, verso 17, disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes. Ele conta aqui a história da culpa do rei, que o rei era mau, que ele fez o que era errado, enfim. Então o rei Josafá, no verso 18, disse: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito, senão só nada do que é bom, senão somente o que é mal? O rei Acabe falou para o rei de Judá: não falei para você que esse profeta só fala coisa ruim para mim? Peraí, o profeta falou a mesma coisa que os demais. Por que era ruim? Micaías prosseguiu. Aí, o texto que nós lemos, né? Ouve, pois, a palavra do Senhor, e um espírito, nós lemos até o verso 23. Eis que o Senhor, verso 23, pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. Esses teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, Zedequias, verso 24, o filho de Quenã chegou, deu o que? Uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: pega Micaías, esse profeta, só fala coisa ruim para mim, e dá ele para Amon, governador da cidade, e direi assim: assim diz o rei, uma ordem: coloque esse homem na casa, na prisão, até e faça ele penar,
Faça ele ficar angustiado com a escassez de pão e de água, até que ele volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim? Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Sabe como é que se chama isso aqui? Se chama ironia. Ironia é um recurso muito usado pelos profetas no Antigo Testamento. O que é uma pessoa irônica? Você sabe o que é essa? Porque quantas vezes a gente é irônico, né? Ou a gente sabe quando alguém é irônico? O profeta aqui estava sendo irônico. Ironia. Olha só a primeira ironia. 400 profetas de Acabe. 400 profetas de Baal. Um único profeta lá no Monte Carmelo. Um único profeta diante do rei. O rei de Israel e o rei de Judá estavam sentados no seu trono, julgando, tomando decisões. Vou para a guerra ou não vou? Não vou ou eu vou? O profeta diz: eu vi o Senhor sentado no trono. Olha a ironia. E milhares estavam diante dele, à direita e à esquerda. O rei estava sentado no seu trono e 400 profetas profetizavam, dizendo: vai para a guerra. O Senhor estava no seu trono, sentado, e miríades do lado dele, no trono. E um deles disse: eu vou enganar Acabe. O que é esse enganar? O que é esse espírito mentiroso que aparece no verso 19 a 23? Micaías prosseguiu: ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado no seu trono. Quer dizer, ele estava ali diante do rei, diante do trono, mas ele fala: eu vi o Senhor sentado num trono. Assim como vocês dois estão sentados no trono, e assim como 400 profetas aqui, eu vi o Senhor sentado no trono, e miríades ao redor do trono. Os profetas estão falando: vai. Mas olha só no verso 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira, o outro de outra. Então saiu o Espírito. A palavra que aparece aqui, na verdade, não está na língua hebraica. Na língua hebraica está o seguinte: saiu o Espírito, e não um Espírito, porque ali tem um artigo: saiu o Espírito do Senhor. Não há dúvida que ali é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que inspira os profetas. Saiu o Espírito do Senhor e disse, e se apresentou e disse ao Senhor: eu o enganarei. Perguntou o Senhor: por quê? Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Em outras palavras, aqueles 400 profetas que estavam dizendo: vai para a guerra. Na verdade, eles estavam ali para enganar o rei Acabe. O rei Acabe tinha um grande pecado. Qual foi o pecado de Acabe? 2 pecados. Primeiro, ele se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel. E segundo, ele matou Nabote e se apropriou da vinha dele. E Deus disse ao profeta: você vai morrer, vai sangrar, e os cães vão lamber o teu sangue. Você me paga lá na frente. Você pode apontar agora, mas lá na curva eu te pego. Agora, ele queria desafiar Deus e ir contra a guerra, ir lá na guerra. Os profetas falsos disseram: vai, mas Acabe sabia que eles estavam falando errado. Estava enganando o rei. Então ele manda chamar o profeta Micaías. E ele disse: vou para a guerra ou não vou? Você vai? Não, eu vou. Pode ir. Você vai vencer. O que é isso? Ironia. Em outras palavras, ele está dizendo: os seus profetas não estão dizendo que é para ir? It's up to you. Go. Pode ir. Mas eu disse para você falar a verdade. Vá. Isso é ironia. Por quê? O verbo que aparece aqui, enganar, saiu um espírito, né? Verso 20. Quem enganará? A palavra enganar aqui significa seduzir, persuadir, encorajar. A ideia desse termo aqui é tentar convencer alguém ou deixar alguém fazer por causa da sua teimosia. Já viu quando o seu filho vê ali
vê ali sei lá, uma comédia de marimbondo. Sabe o que é marimbondo? Se você não tem seguidores no seu Instagram, no seu Facebook, cutuca ali do nosso marimbondo, você vai ter um monte de seguidores. Rapidinho. Se você já foi ferroado por um marimbondo, pensa uma coisa terrível. E aí o seu filho quer lá cutucar, quer lá mexer. E aí você fala, não mexe. Ele, mas eu quero mexer. Não mexe. Eu posso mexer? Não pode. Aí eu insiste. Posso mexer? Pode. Nunca mais mexe. É mais isso que está acontecendo aqui. Deus disse, não vá. Mas eu vou. Não vá. Mas eu vou. Não vá. Aí chama o profeta. Posso ir? Vá. Pode ir. Então, é nesse sentido que o espírito enganador sai para enganar Acabe. Ou seja, por causa da sua teimosia, por causa da sua relutância em não ouvir a voz de Deus. Então, sai o espírito enganador. Na verdade, essa expressão, espírito enganador, não significa que Deus está mentindo, mas que Deus, ele executa a obra que Deus, ele permite que você colha os frutos da sua desobediência. Esse espírito enganador, ou esse espírito mentiroso, é aquele espírito que agiu na boca dos seus falsos profetas para enganar Acabe. Acabe sabia que estava errado, e mesmo assim alimentava porque gostava do povo. Em outras palavras, Deus estava usando ironicamente a mentira mal contada dos profetas da corte como pano de fundo para a verdade brilhar mais intensamente. Em outras palavras, a mentira aqui não é um falso enunciado. Não é um falso enunciado, mas porque mentira, ela tem que ter uma intenção de enganar. Acabe não estava sendo enganado. Porque quando o profeta de Deus fala a verdade, ele diz. Quando ele fala, a mesma coisa que os profetas falam, ele diz, eu falo a verdade. Ou seja, ele sabia que os seus profetas estavam mentindo. Ele sabia que os seus profetas, os 400, estavam mentindo. Então ele não foi enganado, ele foi teimoso. E esse é o grande problema. Quando nós somos teimosos, Deus muitas vezes nos deixa que colhemos os resultados da nossa teimosia. Deus nos deixa todo o contexto aqui da morte de Acabe, que nós vamos ver depois, tem um pano de fundo irônico. Se você olhar depois na morte de Acabe, olha o que acontece no verso 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, olha, eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel como um soldado comum e foi para a guerra. Ora, o rei da Síria dera ordens aos seus soldados e capitães e disse, na peleja, vocês não vão lutar contra ninguém, somente contra o rei de Israel. Não procure o rei de Israel. Só que o rei de Israel estava disfarçado. Estava ali disfarçado. Veio os capitães dos carros, no verso 32. Josafá disse, certamente esse é o rei de Israel. E ele se dirigia para o atacar. Porém, Josafá gritou, vendo os capitães que os carros, dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de perseguir. Eles queriam pegar o rei de Israel, Acabe. Mas estava disfarçado. Então, um homem pegou o seu arco e atirou a sua flecha ao acaso. E pegou em quem? É muito azar. Aí está a ironia. O rei se disfarça, porque sabia que eles teriam o alvo. Ele se disfarça. Um soldado fechou o olho, atirou uma flecha e ela pegou justamente em Acabe. Olha a ironia. Aí está a ironia do texto. Ou seja, não adianta se disfarçar. A flecha pegou, podia ter pego qualquer um, pegou justamente em Acabe. E aí o verso continua, dizendo que ele sangrou, feriu o rei de Israel, a flecha feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse aos seus cocheiros,
Vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A peleja se tornou ruim naquele dia. Quando morri, seguraram de pé, tentaram estancar o sangue, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo da sua carruagem. E o exército, exatamente. Então, o que é esse Espírito do Senhor aqui, esse Espírito mentiroso de Deus? Esse Espírito mentiroso que foi enviado por Deus. A melhor interpretação para esse verso, que eu repito, é difícil, sou estranho, é o seguinte: a palavra mentiroso, esse espírito mentiroso, não é, ele tem uma atribuição funcional, isto é, mentir não descreve a natureza do espírito, mas apenas a função em executar a vontade de Deus. Usando quem? Usando os falsos profetas, os 400 profetas da corte, para trazer julgamento sobre o rei. Em outras palavras, o Espírito é mentiroso no sentido de que ele induz os falsos profetas, não usem para. Ele induz os profetas a mentir. Você, olha, eu estou falando a verdade, já tem tempo, não vá, mas eu quero ir como uma criança birrenta. Então Deus usa os 400 profetas para falar a mentira. Por quê? Porque ele queria ouvir. Que era para a guerra. Ok, então o Espírito do Senhor saiu e usou aqueles 400 profetas para falar a mentira. Vem o profeta de Deus e fala a mesma coisa. Nesse sentido, Deus estava incitando Acabe para colher os resultados que ele estava determinado a fazer. Aí estão compreendendo como é que Deus ele age? Então o Espírito aqui é mentiroso, não porque ele é mentiroso, mas a sua função era enganar Acabe, porque esse recusava a ver a verdade. Isso significa que o Espírito agiria como um inspirador de mentiras, em vez de ser mentiroso. Qual é a aplicação? Que lições nós podemos tirar desse texto? A primeira lição, a aplicação espiritual é esta: Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre reis e os espíritos. Micaías, ele vê Deus assentado no seu trono. Ele governa tudo, no céu e na terra. Nada acontece fora da sua permissão. Essa é a lição que Acabe não aprendeu. Deus é soberano. Quando Deus diz, faça isso, você faz. Quando Deus diz, não faça, você não faz. Eu lembro que quando eu era pastor lá no Brasil, eu estava pregando numa igreja de uma criança, ela tinha 7 anos de idade. Chegou para mim assim, parou o sermão e disse, pastor, e ela fez uma pergunta, e eu costumo dizer o seguinte, que a pergunta correta é melhor do que uma boa resposta. A pergunta bem feita é melhor do que a melhor resposta que você pode dar. Ela perguntou, o senhor sabe como é que os anjos obedecem a Deus? E agora? Você não sabe como é que ela tem uma criança de 7 anos, o que ela tem na cabeça? O que ela quis saber com essa pergunta? O senhor sabe como é que os anjos obedecem a Deus? Ele disse, não. Quase que para pregar no meu lugar. Eu disse, não, como? Eles obedecem a Deus sem perguntar nada. Sem questionar, sem perguntar. Acabe deveria aprender com aquela criança. Deus, ele é soberano. Segunda lição espiritual para nós. Existe um conflito espiritual invisível por trás dos acontecimentos na Terra. O que parece ser apenas uma guerra entre reinos, como Judá e Israel contra a Síria, o que parece ser apenas uma batalha entre reinos e entre nações, é parte de um drama de um drama celestial, envolvendo seres humanos. Ou seja, você e eu não somos expectantes dessa guerra, nós somos participantes. Há uma guerra espiritual que acontece e o troféu é a sua alma. E essa luta entre Deus e Satanás, esse grande conflito, é por tua alma, por tua mente, pelo teu coração. Então nós não podemos ser teimosos em não querer ouvir a voz de Deus. Porque quando nós somos teimosos em ouvir a voz de Deus, nós damos ouvidos à voz de um outro espírito que não é o de Deus. Essa é a segunda verdade. Há um conflito espiritual que nós não vemos. Mas nós estamos inseridos nesse contexto. Terceira lição das 7. Terceira lição. Deus respeita o livre-arbítrio do homem, mas julga a sua obstinação.
Acabe era livre para obedecer ou não. Mas ele quis uma mentira. Então Deus disse, ok, então eu vou usar os teus profetas para enganar você. Mesmo que você quer, vou dar para você o que você quer. Você quer mentira? Aqui está a mentira. Vá. Porque eu disse, você vai morrer. Quer ir? Então vá. O profeta disse, pode ir porque você vai vencer. Eu vou dar flechada. Acabe já estava determinado a agir segundo o seu próprio coração. Deus apenas confirmou o seu caminho para o juízo, permitindo que ele fosse enganado. Acabe escolheu a mentira em vez da verdade. Deus honrou a sua escolha, por mais errada que fosse, permitindo que ele fosse levado pelo seu próprio engano que preferiu ouvir. Isso destaca o perigo de rejeitar repetidos chamados de Deus. Esse é o problema. Lembra de Balaão, quando Balaão disse, Senhor, me ofereceram dinheiro para amaldiçoar o teu povo. E aí? Não amaldiçoe o meu povo, porque é o meu povo. Tá bom, Senhor. Olha, rapaz, né? Não deu. Deus disse, não. Rapaz, eu dobro a proposta. Te dou o dobro. Opa, pelo dobro, porque sabe Deus pode, né? Mudar de ideia. Senhor, e aí, o dobro. E aí? Posso levar só uma maldiçãozinha, só uma palavrinha, duas. E Deus disse, vá. Opa, ele foi. O que aconteceu? Estava lá no caminho o anjo do Senhor com uma espada para cortar a cabeça dele. Mas Deus não disse que era para ir. Quando Deus fala, sabe qual é o problema de Deus? É que nós não podemos barganhar com Ele. Nós não podemos barganhar. Nós barganhamos entre nós, né? A gente barganha com autoridades, com pessoas que estão na posição. Olha, uma mão lava a outra, né? A esquerda lava a direita, que por sua vez lava a esquerda, né? Com Deus não é assim. Deus é sim ou não. Com Deus não se barganha. Com a palavra de Deus não se negocia. Com Deus não se barganha. Balaão quase morre, se não fosse a sua jumenta que falou, olha o anjo do Senhor. Outra lição, o engano é um instrumento de julgamento para aqueles que rejeitam a verdade. Porque Acabe desprezou a palavra verdadeira do profeta de Deus, ele foi entregue à mentira que desejava ouvir. Quinta lição, nem todos os que falam em nome de Deus são, na verdade, mensageiros de Deus. Os falsos profetas disseram a Acabe o que ele queria ouvir, mas Micaías, fiel a Deus, disse a verdade, mesmo sabendo que ele seria odiado por isso. Ele foi esbofeteado, foi preso, ficou sem pão, sem água, até que aprendesse uma lição. Muitas vezes Deus nos chama para falarmos a verdade para as pessoas. E isso vai custar, às vezes, o teu emprego, vai custar o teu relacionamento, vai custar uma posição na sua empresa, vai custar um preço alto. Mas se Deus chamou você para falar a verdade, fale a verdade, mesmo que você tenha prejuízo por isso. Mesmo que você tenha prejuízo por isso. Sexta lição, os verdadeiros profetas falam a verdade, custe o que custar. E a última lição, a sétima lição, a rebelião persistente leva à ilusão. Acabe ignorou vários avisos, por isso seu coração ficou tão fechado que ele não conseguia ouvir os avisos finais de Deus. E devemos então permanecer humildes e sempre suscetíveis às correções que vêm da palavra de Deus. A lição de Acabe nos mostra essas 7 lições. Então, repito, o espírito enganador de Deus, ou o espírito mentiroso, falou na boca dos profetas falsos, aqueles 400 profetas, porque eles queriam ouvir, porque o rei queria ouvir aquilo que Deus ensinou para fazer. Então, Deus disse, ok, então eu vou usar esses profetas para mentir para você. Ele sabia que estava mentindo, porque quando veio o profeta Micaías falar a mesma coisa, não, fala a verdade. Por que você está mentindo? Porque Deus disse que é para falar isso. Você não quer a mentira? Você não ama a mentira? Então aqui está, pode ir. Ele foi. E aconteceu exatamente o que o profeta Elias havia dito para ele. Você vai morrer, seu sangue vai escorrer.
e os cães vão lamber o seu sangue. Queridos, essa é a lição espiritual. Vamos ouvir a voz de Deus, não negociar com a sua palavra. Com Deus não se barganha. Com Deus não se barganha. Toda vez que nós persistimos no erro, Deus vai permitir que esse erro finalmente nos destrua. Ora a Deus que Ele nos prepare para a sua segunda vinda, que nada desse mundo nos desvie nem para a direita nem para a esquerda, que não acredite no que as pessoas falam por aí, especialmente na internet. Tem coisa boa e a maioria tem tudo coisa que não presta. Então, filtre. Mas a Bíblia diz que nós devemos ouvir todas as coisas, sim, e reter o que é bom. Né? Julgar em todas as coisas, nós temos que ler tudo. Nem tudo compensa o esforço da leitura. Nem tudo compensa o esforço do tempo gasto para ver aquilo. Que Deus abençoe que nada nos desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nem aqueles discursos que nós queremos ouvir. Deus não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa ouvir. Não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. Deus não está preocupado em falar bonito. Deus está preocupado em falar a verdade para que o homem entenda. Porque ainda assim, ainda hoje, as verdades da Bíblia são questões de vida ou morte. Portanto, escolhemos a vida para criarmos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque nós temos na Bíblia histórias magníficas de profetas, reis, batalhas, porque elas nos lembram que há um rei no céu, há um trono no céu, e que nós na terra estamos como seus profetas, como seus mensageiros, envolvidos numa batalha também, mas não uma batalha entre reinos, não uma batalha econômica, não uma batalha de crises políticas, mas uma batalha que os nossos olhos não veem, uma batalha espiritual entre Deus e o adversário. E nessa guerra, Senhor, pedimos ao Senhor, em nome de Cristo, que o Senhor fique ao nosso lado, para que sejamos vitoriosos, que possamos ouvir a Tua voz, não negociar ou barganhar com a Tua palavra, mas obedecer ao Senhor, mesmo que isso nos custe reputação, que isso nos custe um emprego, uma posição, mesmo que isso nos custe a liberdade ou mesmo a vida, porque o tempo vai chegar em que isso vai ser exigido de nós. Deus, pegue nossas mãos, segura firme a nossa mão e nos conduz nessa jornada até o dia da Tua segunda vinda. Em nome de Cristo oramos. Amém.